Diz o texto: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Durante o mês de agosto nós pretendemos trabalhar bastante sobre o assunto perdão. Talvez é um dos assuntos mais complexos e difíceis para a gente lidar, por uma simples razão: todo mundo aqui é humano e tem um componente diabólico dentro do coração pela natureza pecaminosa chamada orgulho. Nós somos seres possuidores de orgulho, alguns de uma forma mais exacerbada, outras de uma forma um pouco mais discreta, mas o fato é que todo mundo tem o orgulho. E eita coisa difícil quando alguém tem o orgulho ferido, parece que o negócio não tem fim. E é interessante a gente falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar até no início da mensagem agora uma experiência que eu vivi há uns anos atrás no meu ministério. Nós estávamos fazendo a classe de batismo lá em Botucatu, e uma pessoa, uma determinada pessoa, ela estava participando das classes, e uma delas a gente trabalhava dentro dos assuntos sobre o perdão. E num determinado momento ela disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Quer dizer que tem que perdoar mesmo, senão não vai para o céu e tudo mais? Eu falei: com certeza, a Bíblia diz isso, e eu compartilhei esse texto na hora. Ela disse: bom pastor, então é o seguinte, tem uma pessoa que eu odeio tanto, mas tanto, que eu vou evangelizar essa pessoa para que ela vá para o céu. E se eu tiver certeza que ela vá para o céu, então eu vou fazer questão de ir para o inferno, porque eu nunca vou suportar passar a eternidade ao lado dessa pessoa. Eu ouvi isso de uma pessoa que frequentava a igreja há mais de 1 ou 2 anos lá, e estava querendo se preparar para o batismo. Aí isso gera um espanto, né? Agora vamos parar para pensar um pouquinho na gente aqui, que a gente nunca se sentiu assim com relação a ninguém, né? A nada, a uma situação, alguém do trabalho, alguém que te perseguiu no serviço, na escola, alguém da tua família que você não se dá bem. Você nunca passou por isso talvez, ou já. Você sabe que a gente sente isso mais do que a gente tem coragem de confessar. A gente tem vontade de matar os outros mais do que a gente realmente exterioriza para as pessoas. A gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de ir lá e se vingar muito mais do que a gente muitas vezes aparenta para as pessoas. O tema da reflexão dessa noite é: perdoar é preciso. Eu podia até usar uma outra expressão para você: perdoar é questão de vida. Porque para mim, a expressão lá fora é questão de vida ou morte, né? Para mim o cristão, ele não tem a opção da morte como algo válido. Para mim o cristão, ele só tem a opção de vida. Porque se Cristo veio, lembra que a gente falou domingo passado? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Se o diabo é o ladrão da vida e Jesus é o dono da vida plena, então a única alternativa para mim e para você que está em Cristo e que conhece a Jesus é o caminho da vida. Não dá para a gente optar pela morte, não dá para a gente optar deliberadamente pelo inferno. E eu quis contar essa experiência para a gente entender um pouco essa palavra de Jesus, quando ele começa já de uma maneira um pouco difícil, colocando uma questão que não tem dupla decisão, que não tem 2 caminhos. A única decisão que Jesus trabalha no coração do cristão é a atitude do perdão em toda a sua plenitude. Eu gosto de recorrer de vez em quando ao pai dos inteligentes, que há quem diga que o dicionário é o pai dos burros. Para mim, ignorante é quem não busca conhecê-lo, porque ele ensina bastante coisa para a gente. E olha só que interessante o que o dicionário fala sobre a palavra perdão ou perdoar: conceder perdão, absolver de pena, isentar de dívida, aceitar, suportar, tolerar, poupar.
Olha como perdoar é mais complexo e profundo do que a gente imagina. Porque o que Jesus fez por mim e por você na cruz foi nos isentar da dívida, nos absolver da condenação, pagar pela nossa pena, poupar a nossa vida do sacrifício vicário. Jesus faz isso de maneira completa. E agora nós, como cristãos, precisamos entender a importância da atitude de perdoar em todos os seus aspectos. Porque a falta de perdão me leva para um caminho extremamente perigoso, quando não dizer por um caminho mortal. E eu quero apresentar para você aqui nessa noite algumas características dessa atitude de perdoar. O que acontece nesse processo de perdão? Ou quais são as situações que estão em volta da nossa vida quando o assunto é perdão? E em primeiro lugar, a gente tem que observar algo extremamente interessante no texto. Jesus, ele não coloca condições para o perdão. Ele diz: se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. E aí eu comentei um pouquinho, nós até cantamos também agora à noite. De manhã eu comentei sobre a oração do Pai Nosso, porque na verdade isso aqui é a conclusão da oração do Pai Nosso. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava ensinando então o seu povo a orar. E ele disse: olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dá hoje. E aí ele entra nessa parte: perdoa as nossas dívidas, assim como, tem aqui uma condicional, perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. É interessante pensar que na própria oração que Jesus estabelece para o cristão, nós reconhecemos a soberania de Deus, o senhorio de Deus, nós reconhecemos a capacidade que Deus tem de nos providenciar tudo o que nós precisamos, e ao mesmo tempo, a condição única de que nós só iremos experimentar de maneira plena essa graça perdoadora de Deus, se nós transmitirmos também às pessoas que estão à nossa volta essa mesma graça que um momento da nossa vida nos atingiu, usando essa palavra de uma boa maneira. Você foi atingido pela graça perdoadora de Deus, então agora você e eu precisamos sempre estar decididos a viver por essa graça, para que ela realmente faça a diferença na nossa vida. E em primeiro lugar então, sabe por que a gente perdoa? Sabe por que a gente é capaz de perdoar? A gente perdoa quando a gente reconhece as nossas próprias falhas. Perdoamos quando reconhecemos que somos pessoas falhas. E eis aqui um grande dilema. Na própria oração do Pai Nosso já vem esse momento de reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote, que nós não somos toda essa perfeição que nós muitas vezes tentamos demonstrar para as pessoas. O que Jesus ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas. Então significa que nós temos dívidas, nós temos débitos, nós temos algo que precisa ser superado, nós temos algo que precisa ser aperfeiçoado. E é tão interessante que um dos caras mais referência da Bíblia, que foi chamado ser alguém segundo o coração de Deus, esse camarada tinha problemas. Esse cara chamava Davi. Ele simplesmente cobiçou uma mulher casada, adulterou com ela, mandou matar o marido dela e depois ainda tentou ocultar esse pecado de todos. Pastor, mas pera lá, então Davi não é referência para mim? Eu acho que todos os homens da Bíblia são referência, porque a gente sempre tem algo a aprender com as pessoas. A capacidade maior de Davi não era de não cometer erros, porque o cometer erros tornava Davi tão humano quanto eu e você.
O maior mérito de Davi era saber que ele podia recorrer ao seu Deus nos momentos de maior angústia da sua vida. E olha o que ele fala lá no Salmo 51, esse salmo de confissão, onde muitas vezes ele está ali abrindo o seu coração para Deus. Só que no versículo 5 ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi reconhecia a sua natureza pecaminosa. Davi sabia que era um cara falho. E eu aprendo com isso e sempre levo para mim uma seguinte frase: não importa quantas vezes você cometer erros. E com isso eu não estou dizendo que cometer erros é algo bom, mas cometer erros é algo humano e vão fazer parte da sua vida. O mais importante é você sempre encontrar o caminho da restauração divina quando você cometer algum erro. E às vezes é tão difícil a gente entender isso, porque a gente pensa que depois que errou, não tem mais volta. A gente pensa que depois que fez alguma coisa errada, não tem mais jeito. Agora eu quero dizer para você, meu querido, sempre tem jeito. Quando nós entendemos essa graça perdoadora de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós vamos entender então que se eu tenho falhas, eu preciso superar essas falhas. E se por mim mesmo eu não consigo, porque a minha natureza é pecaminosa, então eu preciso da ajuda de Deus para conseguir então superar essas deficiências que existem atualmente na minha vida espiritual. Perdoar é preciso também, porque quando nós perdoamos, nós decidimos amar o nosso próximo, apesar das suas falhas. E é interessante a gente pensar que normalmente a gente só tende a perdoar pessoas que de certa forma podem nos oferecer alguma coisa. E normalmente a gente não quer perdoar pessoas quando a gente usa a síndrome do gadareno no nosso coração. Vocês lembram do endemoniado gadareno, né? Era o maior lixo, a maior escória que tinha naquela região. E por que o povo não ficou feliz quando Jesus libertou aquele homem daquela legião de demônios? Porque agora eles não tinham mais o lixo para olhar. Talvez eles teriam que olhar para suas próprias vidas. Todo ser humano tem um mecanismo de defesa muito interessante. A gente tem a tendência de sempre olhar para os outros e buscar falhas alheias, para que eu possa então de certa forma esconder os meus defeitos, esconder as minhas falhas de caráter. Então é mais fácil eu apontar para o erro do outro do que reconhecer as minhas próprias falhas. É mais fácil muitas vezes eu ver que aquela pessoa tem defeitos do que eu parar para olhar e ver que eu também tenho várias questões no meu coração que precisam ser tratadas por Deus. E sabe o que é mais interessante? Paulo, quando vai falar sobre justiça, quando ele vai falar sobre a vida do gênero humano, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo, não tem ninguém bonzinho nessa terra. Pastor, mas espera lá, eu faço coisas boas, mas isso não torna você essencialmente bom. Boas ações não definem a nossa essência. Você não tem capacidade de pegar agora uma cesta básica e levar na casa de alguém, como o Marcelo compartilhou no testemunho, de ajudar uma pessoa? A gente não é capaz de fazer isso? Mas a gente não é capaz de também pegar o carro e jogar em cima de um ladrão que tiver com a arma apontada para nos assaltar? Vocês viram como a gente é capaz de muita coisa doida? Ao mesmo tempo que a gente é capaz de mostrar a graça de Deus para alguém, a gente é capaz também de cometer ações, atitudes totalmente drásticas. Então ninguém por essência é bom. Não tem ninguém bom aqui. Não tem ninguém que seja perfeitinho, que não cometa erros. Ninguém pode se colocar nessa posição, porque o último cara que tentou ser bom demais e querer se igualar a Deus, tinha vários apelidos do coração: serpente, adversário, Satanás, Beuzebu, diabo, dragão, e assim vai.
Esse foi o último cara que tentou ser tão bom em essência, receber adoração, ser digno de todas as coisas. E eu quero dizer para você, meu querido, o único que é digno de receber todo o louvor, toda a glória, toda a honra, toda a majestade é o nosso Deus. Não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que faça o bem porque simplesmente é bom, mas agora, óbvio, pela graça de Deus, todo ser humano é capaz de fazer alguma boa atitude, com toda certeza. Você é capaz sim de praticar o bem, mas isso não torna você essencialmente bom. E confundir essas bases é extremamente complexo e complicado, porque se eu não entender as minhas limitações, eu também não estou disposto a compreender as falhas e as limitações do meu próximo. E aí, sempre aquele negócio, né? Graça para mim, desgraça para o outro. Perdão para mim, guilhotina para o outro. A gente sempre pensa que o erro do outro é maior que o nosso. A gente sempre pensa que as dificuldades do outro são muito menores do que a nossa. A gente sempre pensa que nós merecemos muito mais o perdão de Deus do que as outras pessoas. E isso é muito perigoso, porque toda vez que o teu senso de justiça estiver muito elevado, você pode estar tentando se colocar no lugar do justo juiz. E uma coisa que para mim é muito difícil, Deus tem tratado muito meu coração. Sei lá se até o fim da vida eu vou conseguir aprender um pouco mais sobre isso. Como a gente é tendencioso a exercer julgamentos ou juízos sobre tudo e sobre todos, mas normalmente nunca sobre nós mesmos. A gente tem a tendência de definir princípios, conceitos, julgar pessoas, falar o que não está certo, falar de tudo, mas toda vez que a gente olha para a gente mesmo, a gente diz assim: ah, Senhor, eu preciso da Tua graça, sem a Tua misericórdia eu não posso nada. Mas a gente muitas vezes não está disposto a estender essa misericórdia para as outras pessoas. A gente muitas vezes não está disposto a se compadecer das falhas do meu próximo. E isso é tão difícil, gente, porque amar pessoas não significa amar pessoas que só fazem o bem, que são perfeitas, mas significa que você vai estar disposto a amar pessoas que são tão complexas, falhas e pecadoras como você e como eu. Estar disposto a amar essas pessoas significa então que você precisa também estar disposto a perdoar quando essas pessoas pisarem na bola com você. E aqui me faz lembrar um texto muito interessante. Lembra quando Pedro foi perguntar para Jesus quantas vezes deveria perdoar? E ele já usa lá uma numérica judaica, né? Porque para o judeu o 3 e o 7, o 3 era número de plenitude e o 7 também dava a ideia de perfeição. E aí o que eles falam? Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 no dia? Porque era uma tradição deles lá isso aí. E aí o que Jesus fala? Não, Pedro, não 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que significa essa palavra de maneira bem literal? O seguinte, e eu sei que é duro a gente entender isso aí porque é muito difícil, né? Significa que se o cara te fizer a mesma maldade 490 vezes no mesmo dia, você deve perdoar ela como se fosse a primeira vez. Aí a gente diz assim: ah, pastor, mas isso é impossível, não consigo. E aí que eu vejo uma grande questão engraçada no nosso coração. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando pecou, vocês pecam, né, gente? Deixa eu entender aqui, se eu não estou falando com robôs aqui e tal, porque às vezes pode ser, né? Tem gente muito santa. Todo mundo acho que já pecou alguma vez ou algumas vezes na vida. Mas agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu tenho absolutamente certeza de que você sempre, quando pecou, só cometeu o erro uma vez só na tua vida e nunca mais você voltou a cometer o mesmo erro, não é isso? Não? E aí toda vez você recorreu a Deus, não foi? E é engraçado, Ele estava sempre de braços abertos para te receber, te abraçar, colocar paz no teu coração. Mas quando são os outros que fazem contra a gente mesma coisa, a gente não está disposto a aceitar. É engraçado que no nosso olho é bálsamo, no do outro é pimenta, né?
Vocês percebem como a gente é injusto? O que a gente deseja para nós, a gente não deseja para o próximo. Eu desejo graça para mim, mesmo quando eu peco 10 vezes na mesma área, mas eu não aceito quando a pessoa pela segunda vez comete o mesmo erro contra mim. Gente, isso é errado. Isso é satânico. Isso não é de Deus, querido. Pastor, quer dizer que eu tenho que então ser o maior bobo da corte e sair perdoando todo mundo? Sabe qual que é a grande questão? Eu volto lá no começo da mensagem. É o tal do negócio chamado orgulho. Só tem um pequeno problema com essa palavrinha. Orgulho é algo totalmente inaceitável diante de Deus. Tiago escreve, o irmão do Senhor, o que ele escreve? Que Deus se opõe ao orgulhoso, ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Esse texto na versão mais literal, ele significa o seguinte: que Deus, Ele não suporta na presença dEle pessoas orgulhosas. Deus não aceita na presença dEle pessoas orgulhosas, porque Deus nos ensinou o caminho da humildade. Então Ele não admite pessoas que se comportam, ainda assim conhecendo a cruz, de maneira orgulhosa, prepotente na presença dEle. Ele resiste a essas pessoas, Ele não admite essas pessoas. E entendam bem, claro, a graça de Deus ela abrange todas as pessoas, mas eu, sendo cristão, conhecedor da palavra de Deus, decididamente me coloco como alguém orgulhoso. Deus não aceita esse comportamento da minha parte. Lembra o que Jesus falou lá em Marcos? Aquilo que vocês desejam para vocês, façam para os outros. Só que é engraçado que aquilo que eu desejo para mim, que é o perdão de Deus, a graça de Deus, muitas vezes eu não estou disposto a externar para as pessoas que estão à minha volta. E o que fazer com esse sentimento? Como amar e perdoar pessoas que supostamente aos meus olhos não merecem? É só você usar a tua vida de referência. Veja tudo que Deus fez por você até hoje, e você vai ter várias razões para perdoar as pessoas que estão ao teu lado. Se você nunca cometeu nenhum erro na tua vida, então você tem todo o direito do mundo de não perdoar ninguém. Mas eu duvido que tem um ser humano na face da terra, tirando Jesus quando veio ao mundo, que nunca tenha cometido sequer um pecado. Se você pecou uma vez, é a mesma coisa que se você tivesse pecado 1 milhão de vezes. Você já é pecador. Então, se você é pecador, meu querido, então olhe para as pessoas com os mesmos olhos que você olha para você mesmo. Eu preciso da graça, ele também precisa. Eu preciso de perdão, ele também precisa. Terceiro lugar, nós perdoamos quando compreendemos a obra de Cristo na cruz. E olha aqui que agora parece que isso aí é meio confrontativo, e é mesmo, na verdade, é intencional. Pastor, você está querendo dizer que então eu tenho dificuldade de perdoar porque eu não entendi o que Jesus fez por mim na cruz? É exatamente isso que eu estou falando para você. A falta de perdão vai refletir ou vai revelar no meu coração um desconhecimento total do que Jesus foi fazer lá na cruz pela minha vida. Pastor, mas eu já venho na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 80 anos. E você pode ter 200 anos de idade e já frequentar a igreja há 150, não vai mudar a realidade. Se você não perdoa, ou se você não pede perdão, você não conheceu a cruz de Cristo. Ah, pastor, mas a pessoa fez coisas erradas. O meu parente lá pisou na bola comigo. O cara do meu vizinho, ele é maldoso. Toda vez ele está fazendo mal. Gente, olha, eu sei que é tão difícil quanto para mim, quanto para você lidar com situações externas. Mas eu pergunto para você: quem é o justo juiz da terra? Somos nós ou é Deus? Enquanto você tentar segurar nas tuas mãos algum juízo sobre pessoas, sobre alguém que te prejudicou, você nunca vai conseguir ver a justiça de Deus se manifestar na sua vida e na vida das pessoas. Enquanto você guardar no teu coração julgamentos, você nunca vai conseguir ver o justo juiz exercendo a sua verdadeira justiça sobre a face da terra. Se eu tento tomar das mãos de Deus o que é competência dele, ser juiz, ser justo,
ser verdadeiro, ser santo. Então também eu estou impedindo aquilo que realmente o Senhor deseja fazer na minha vida. Agora, por que a cruz de Cristo é importante para entender isso? Quero ler um texto para você lá do profeta Isaías, eu citei ele na semana passada. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus morre na cruz para que eu receba perdão dos meus pecados, para que eu receba a cura da minha alma que está doente pelo pecado, para que eu receba a redenção, a salvação, o presente da eternidade na presença de Deus. Jesus, ele restaura toda a minha vida a partir da cruz. E a oração final de Jesus define isso na cruz, quando ele fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, todos aqueles fariseus e mestres da lei sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que Jesus era alguém diferenciado. Eles sabiam que ninguém podia fazer tantos sinais miraculosos se não fosse enviado de Deus. Mas sabe o que eles fazem? Eles rechaçam o sacrifício de Jesus naquele momento na cruz. E Jesus, mesmo assim, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles. Pai, tira essa culpa das costas deles. Quando Jesus se entrega na cruz por mim e por você, querido, ele não está preocupado com a quantidade de pecados que você vai cometer durante a sua vida. Ele está preocupado em ter a sua vida na presença dele por toda a eternidade. Às vezes, você está tão preocupado em ver a mão de Deus. Gente, eu já ouvi tanto isso. Olha, eu já fui meio bobo uns tempos atrás. E eu às vezes, eu não falava, mas eu já desejei um monte de vezes de ver a mão de Deus pesar nos outros. Uma coisa idiota, não? A gente é meio besta de vez em quando. E eu várias vezes eu queria ver a justiça de Deus. Falava: Senhor, pesa a tua mão. Eu não falava, mas eu pensava. E Deus estava me ouvindo. E olha que absurdo. Eu nunca tive coragem de falar: Deus, pesa a sua mão na minha vida, assim como eu estou querendo que o Senhor pese na vida dos outros. Eu nunca tive coragem de orar desse jeito. Mas eu sempre me achava corajoso de dizer: Senhor, desce o machado no fulano, desce o chicote nele porque ele está precisando. Mas eu sempre falava: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E quantas vezes eu me comportei assim diante de situações, diante de pessoas que praticavam o mal. Querido, se alguém te prejudica, você é bem-aventurado. Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos maldizerem por causa do meu nome. Grande será a recompensa de vocês no céu. Querido, se você está passando por alguma situação de afronta, de perseguição, coloca nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do justo juiz. Deixa que ele julga direitinho. Ele não precisa de provas, ele não precisa de advogado, ele não precisa de promotor, ele não precisa de júri, ele não precisa de ninguém, porque ele é conhecedor de todas as coisas diante de toda a história da humanidade. Deus não pode ser enganado por ninguém. Deus não pode ser passado para trás. Ele é Deus. E se você conheceu a obra da cruz, deixa a cruz de Cristo transformar o teu coração. Talvez tenha tanta coisa difícil acontecendo na tua vida. Talvez tenha tanta dificuldade assolando o teu coração. A única coisa que você e eu precisamos fazer sempre é perdoar, pedir perdão, procurar as pessoas que nos ofendem muitas vezes. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que as questões são tão simples. Está tudo bem. Essa frase "está tudo bem" é do diabo. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você diz que está tudo bem, na verdade você está camuflando um monte de coisa que está errada no teu coração. Não estou dizendo com isso que você tem que abrir a tua vida para todo mundo, falar: minha vida está uma desgraça, e rasgar a camisa assim. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Eu estou dizendo para você: não fique escondendo no teu coração um monte de coisa que está deixando você azedo, que está deixando você amargo, que está deixando você triste. Você precisa decidir pela plenitude de vida.
E eu nunca fui poeta e não pretendo ser, mais uma vez por inspiração divina, e eu creio que foi divina porque eu acho que eu não teria capacidade, e não é que está tão bom assim, é porque eu não tive a capacidade talvez de transcrever tão bem o que Deus colocou no meu coração. Mas eu escrevi não dá para dizer que é uma frase, é quase um parágrafo, porque é meio grande. Mas eu escrevi algo interessante a respeito da graça, a respeito do perdão de Deus, e diz mais ou menos assim: só recebe da graça quem entendeu que foi de graça que recebemos de Jesus na cruz a salvação e a redenção de uma vida sem graça e que nos conduzia à desgraça. Mas esse favor que não merecemos limpa de nossos corações de todo veneno, e o que antes era impossível de superar, agora Deus, por sua maravilhosa graça, nos ensina a perdoar. Mesmo que ninguém o mereça, o amor de Jesus torna possível que toda ofensa desapareça, e no fim de todo esse emaranhado, é o diabo quem sai envergonhado. Eu não sei a tua situação, meu querido, diante de Deus. Eu não sei o teu coração, mas eu só sei de uma coisa: quanto mais você guardar no teu coração a falta de perdão, mais o diabo está dando risada da tua cara. Eu vejo pessoas que parece que têm necessidade de cultivar a mágoa ou o ódio no coração. Querido, quem te leva a sentir isso é o diabo, nunca foi Deus. Pergunta para Deus um dia. Fala: Deus, de verdade, tudo que eu sinto aqui, o que vem do Senhor e o que vem do capeta? Olha, meu querido, sem medo de ser feliz, eu vou dizer para você, se Ele falar para mim e para você, 70%, 80% de coisas que a gente sente, é tudo diabólico. É tudo semente maligna que está no nosso coração crescendo, brotando, e a gente tem se tornado cada vez mais amargo, cada vez mais azedo, cada vez mais desgostoso da vida. E o que você precisa fazer é falar: Deus, torna a minha vida uma referência para as pessoas, me ensina a perdoar como o Senhor um dia perdoou a todos na cruz. Senhor, me faz entender melhor a tua obra na cruz, me faz entender tudo aquilo que o Senhor morreu um dia na cruz pela minha vida, e ao terceiro dia ressuscitou para me dar essa vida maravilhosa.